Aí a gente faz todo o planejamento das nossas ações e não dá tempo de fazer. Tem coisa que leva mais tempo do que a gente imagina. Vamos acabar com essa frase? Achei que ia dar tempo. Eu poderia simplesmente dizer: se esforça mais. Mas nós não vamos fazer isso aqui porque nós usamos ferramentas para ter resultados. Nós já vimos que quebrar um grande objetivo em metas menores pode nos ajudar. Nós vimos também que usar ferramentas de inteligência artificial pode nos ajudar também. Aí você pode usar o ChatGPT, o Bard, o Bing, que agora mudou de nome, que agora é Copilot, o Goblin, que a gente viu na aula passada. Enfim, o que você achar melhor. De qualquer forma, a gente vai pegar aqui como exemplo uma tarefa grande, quebrar ela em tarefas menores, só pra gente ver como é que isso pode funcionar. Eu prometo que eu não vou tomar muito tempo de vocês com isso, mas é importante a gente fazer isso no passo a passo, só pra gente ter uma ideia de como é que se faz. Esse processo de pegar uma tarefa grande e quebrar em tarefas menores é chamado de breakdown. Bom, eu vou me apropriar aqui de alguma coisa que é do meu próprio universo para usar como exemplo. Como comunicador, o que eu mais faço é escrever roteiros. Então vamos supor que eu tenha a demanda de escrever um roteiro audiovisual para um determinado cliente. Basicamente, o processo é alinhar com o cliente, escrever e aprovar. Mas como nós queremos fazer uma gestão de tempo melhor, até para que a gente possa dar um prazo mais assertivo para esse cliente, nós precisamos entender o quão complexa é cada uma dessas etapas. Aqui na primeira etapa nós podemos dividir o alinhamento com o cliente em desenhar a demanda inicial. O que ele quer fazer? Por que ele precisa fazer? Qual que é a expectativa? Nós chamamos isso de briefing. Definir rotina de contato e feedbacks. Da mesma forma que ele vai te cobrar os prazos, também é preciso estabelecer uma rotina de feedbacks, né? De aprovação de texto, enfim. Para escrever, eu preciso fazer uma pesquisa de referências, uma pesquisa de mercado ou uma pesquisa sobre o assunto que eu vou querer desenvolver. Depois, eu preciso fazer uma checagem das informações que eu coletei para não escrever nenhuma bobagem, né? Na sequência, eu monto uma escaleta. A escaleta é como se fosse a coluna vertebral de um roteiro, assim. Todo roteiro parte de um ponto A e chega até um ponto B. Só que o caminho que ele vai percorrer até chegar ao seu objetivo final, ele vai passando por alguns pontos, né? Na redação de roteiros, a gente chama isso de escaleta. Aí nós vamos para a redação de fato, que é o momento em que eu vou ter que escrever mesmo tudo o que eu defini na minha escaleta. Com o texto escrito, eu vou ter que revisar tudo, obviamente. E aí eu entrego para o cliente, né, que vai fazer as suas observações. Se for o caso, eu faço as alterações que ele pediu. E se tiver tudo ok, eu sigo para os props. Os props são os elementos de cena. Geralmente um roteirista de audiovisual, ele tem que dizer todos os elementos que vão aparecer na cena e tal. E depois a gente faz um relatório de tudo isso para entregar para a produção. A gente chama isso de props. Bom, eu espero então não ter tomado tempo demais de vocês explicando como é que isso funciona, mas é um passo a passo que eu acho que é importante fazer em qualquer tarefa que você estabeleça. A regra aqui é sempre destrinchar, destrinchar e destrinchar. Quando você fizer um breakdown da sua tarefa, você vai perceber que você vai ter mais controle sobre cada uma das etapas dessa sua tarefa. Ou melhor, vai ter uma consciência mais elaborada sobre a complexidade, né, de cada uma dessas etapas que você vai precisar percorrer. Mas, vamos ser sinceros, não parece que quando você faz isso, você está acrescentando mais trabalho ao trabalho que você já vai ter com a tarefa em si? Pode até dar essa sensação, mas é melhor você gastar 5 ou 10 minutos planejando o que você vai fazer e o passo a passo, né, dessa sua caminhada do que começar fazendo de qualquer jeito. E de qualquer forma, todas essas etapas que nós descrevemos, por exemplo, do roteiro audiovisual, elas teriam que ser cumpridas, você fazendo ou não o breakdown. A única coisa que eu fiz aqui foi sistematizar esse processo e pensar cada etapa de forma isolada. Até porque uma meta SMART tem ali o seu fator tempo, então ela precisa ter um prazo para ser concluída.
Isso é importante até se você precisar fazer uma alteração nesse prazo. Por exemplo, na minha primeira reunião com o cliente, eu determinei que eu levaria 5 dias para entregar a minha primeira redação do roteiro. Só que daí, depois de fazer o breakdown, eu vou ter uma consciência melhor da complexidade do todo. E aí eu posso entender, por exemplo, que eu vou ter que dedicar mais tempo à pesquisa daquilo que eu tinha imaginado inicialmente. Então eu vou precisar de 7 dias para concluir minha meta, para entregar esse roteiro, e não 5, como eu tinha pensado. Então você percebe que eu consigo ter uma previsão mais realista e mais assertiva para a conclusão dessa meta? E isso é muito importante tanto para o meu planejamento pessoal quanto também para o cliente que vai estar esperando ali eu entregar o trabalho. Bom, então eu vou encerrar essa aula por aqui para ela não ficar muito longa, mas antes eu vou deixar uma provocação. Será que você compreende a complexidade das suas tarefas? Se você costuma atrasar suas entregas, pense sobre isso e use o breakdown para que você consiga compreender a complexidade de cada uma das etapas.